Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no computador fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê os aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar na introdução, pega na minha mão e bora para essa introdução. A história de hoje, ela mexeu comigo um pouco, que é sobre uma protagonista que perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de recomeçar. E a palavra recomeçar pra mim, ela tem muito significado. Recomeçar uma esperança, recomeçar do ponto que começou a dar errado, retroceder. Então mexeu demais comigo e eu adorei enquanto eu tava traduzindo e adaptando essa história. A narração, ela é feita por IA e essa história, ela tem elementos da ficção. Então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas também por mim, para melhorar a experiência de vocês. Peço perdão pelo barulho. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam, compartilhar, se inscrever. Eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história. Quando tudo acabou, eu descobri que ainda tinha mim mesma. A última coisa que eu ouvi do Daniel antes dele sair pela porta foi: "Você tá impossível de conviver, nem eu te amo, nem a gente vai dar um jeito, nem sequer um abraço. Só isso, você tá impossível de conviver." A porta bateu logo depois, forte o bastante para fazer o quadro torto da sala cair no chão. E o pior, eu fiquei parada, sem correr atrás, sem chorar na hora, sem pedir para ele ficar, porque alguma parte de mim já sabia que aquilo não tinha começado naquele dia. As pessoas sempre dizem que perder tudo acontece de uma vez como um acidente, mas comigo foi diferente, foi lento, silencioso, como uma casa rachando por dentro enquanto todo mundo continua fingindo que ela ainda está inteira. 3 meses antes, minha vida parecia normal, não perfeita, mas estável. Eu tinha 28 anos, trabalhava numa empresa de marketing há quase 5 anos. Dividia um apartamento pequeno com Daniel e tinha aquele tipo de rotina cansativa que faz você acreditar que está construindo alguma coisa: acordar cedo, pegar trânsito, reclamar do chefe, jantar assistindo série, dormir cansada, parecia suficiente. Às vezes eu reclamava da vida no grupo das minhas amigas e elas respondiam: queria eu ter estabilidade assim. Engraçado pensar nisso agora, porque estabilidade de verdade não desaparece tão rápido. Naquela época, eu ainda acreditava que estava cercada de pessoas que me amavam. Minha mãe me ligava aos domingos, meu irmão mandava memes no Instagram, minhas amigas apareciam em casa para beber vinho barato e reclamar dos homens, e Daniel sabia exatamente como me acalmar, ou pelo menos eu achava. Ele tinha aquele jeito tranquilo que fazia tudo parecer menor. Quando eu surtava com trabalho, ele ria e dizia: "Daqui um ano você nem vai lembrar disso." Só que algumas coisas começaram a mudar antes de eu perceber. Primeiro, no trabalho, a empresa começou a cortar funcionários depois que perdeu um cliente importante. O clima ficou pesado rápido, gente chorando no banheiro, reuniões inesperadas, chefe sorrindo menos, mas eu não achei que precisasse me preocupar. Eu era boa no que fazia, ou pelo menos trabalhava duro o suficiente para acreditar nisso. Então veio a reunião, curta, fria, quase automática. Meu supervisor mal conseguiu olhar na minha cara enquanto falava sobre reestruturação. 5 anos resumidos em 7 minutos. 7 minutos. Foi o tempo que levou para desmontarem a vida que eu tinha levado anos construindo. Eu lembro de sair do prédio segurando uma caixa com minhas coisas e sentir vergonha, como se todo mundo na rua soubesse que eu tinha fracassado. Liguei pro Daniel no caminho para casa, ele demorou para atender. "Oi", minha voz falhou na primeira palavra. "Amor, fui demitida." Silêncio. Do outro lado da linha, silêncio. Então ele suspirou: "Tá, mas eles te deram seus direitos, né?" Na hora eu ignorei o desconforto que senti, porque a gente sempre ignora os primeiros sinais. Passei os dias seguintes mandando currículo compulsivamente.
Acordava cedo como se ainda tivesse emprego, tentava manter rotina, tentava parecer otimista, mas alguma coisa dentro de mim já estava rachando. As entrevistas não davam em nada, as contas começaram a apertar, e Daniel começou a ficar menos presente mesmo estando dentro de casa, ele chegava tarde. Mexia no celular sorrindo, respondia minhas perguntas sem prestar atenção. Às vezes eu começava a falar e percebia que ele nem estava ouvindo. Minhas amigas também mudaram. No início mandavam mensagens, qualquer coisa estamos aqui, mas qualquer coisa nunca vinha de verdade. Quando eu dizia que não podia sair porque precisava economizar, elas paravam de insistir, depois pararam de chamar, depois pararam de responder rápido. É estranho como algumas pessoas desaparecem devagar, sem briga, sem explicação, só vão deixando espaços vazios. Uma noite, enquanto eu atualizava currículo na mesa da cozinha, ouvi Daniel falando no telefone na varanda. Ele estava rindo, um riso leve, fazia tempo que eu não ouvia aquele riso comigo. Quando ele entrou, perguntei quem era. Ninguém, a palavra favorita de quem esconde alguma coisa. Eu queria acreditar nele, queria tanto, porque admitir que alguma coisa estava errada significava admitir que minha vida inteira estava escapando pelos dedos, e eu ainda não estava pronta para isso. Na semana seguinte, minha mãe me ligou, contei que as coisas estavam difíceis. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Elisa, você sempre foi muito emocional, talvez esteja exagerando um pouco nesse drama, como se eu tivesse escolhido acordar todos os dias com medo. Depois disso, parei de contar as coisas para as pessoas. Era humilhante perceber que ninguém queria realmente ouvir problemas que não podiam resolver em 5 minutos. Então comecei a carregar tudo sozinha, o medo, a vergonha, a ansiedade, e foi exatamente aí que comecei a afundar de verdade. Na manhã em que minha conta bancária entrou no vermelho, eu fiquei quase 10 minutos olhando para a tela do celular sem conseguir respirar direito. Não era um valor absurdo, nem uma dívida gigantesca, mas parecia o começo de alguma coisa pior, porque até então eu ainda estava me enganando, ainda fingia que era uma fase, um momento ruim, uma pausa temporária antes da vida voltar ao normal. Só que números não mentem, o aluguel venceria em 8 dias, a fatura do cartão já estava parcelada, e eu tinha exatamente R$ 143 na conta, 143. Eu lembro porque reli aquilo tantas vezes que o número ficou gravado na minha cabeça como uma tatuagem. Daniel saiu do quarto enquanto eu ainda estava sentada no sofá, encarando o celular. Você não dormiu? Ele perguntou, pegando a chave do carro. Balancei a cabeça. Tô tentando organizar umas coisas. Ele apenas assentiu. Nenhum abraço. Nenhum vai ficar tudo bem, nada. Era estranho como duas pessoas conseguiam continuar morando juntas mesmo depois que o amor começava a morrer, porque o amor não acaba de uma vez, ele vai ficando silencioso. Daniel já não perguntava mais sobre entrevistas. Não demonstrava interesse quando eu dizia que tinha enviado currículo. Às vezes parecia irritado só de me ver em casa. E eu comecei a perceber pequenas coisas. Ele passou a sair mais arrumado, virava o celular quando recebia mensagens, levava o aparelho até pro banheiro, coisas pequenas, mas pequenas coisas também destroem alguém aos poucos. Naquela tarde, recebi outra rejeição por e-mail. Seguimos com outros candidatos. Eu li a mensagem 3 vezes antes de fechar a tela. Depois fiquei sentada na cama olhando pro nada. O pior da rejeição não era nem o não, era perceber como você começa a duvidar de si mesma. Eu tinha experiência. Eu estudava, eu me esforçava. Então, porque parecia que o mundo inteiro estava andando enquanto eu ficava parada. Meu telefone vibrou. Era a Júlia, uma das minhas amigas mais próximas. Amiga, vai ter aniversário da Carol sábado, você vem? Fiquei olhando a mensagem sem saber o que responder. Eu não tinha dinheiro para presente, não tinha roupa nova, não tinha energia para fingir que estava bem. Mesmo assim respondi, vou tentar. Ela visualizou, não respondeu mais. Antes, Júlia insistiria, mandaria áudio, perguntaria se eu estava bem. Mas as pessoas cansam rápido de quem está afundando. À noite, Daniel chegou tarde outra vez. O cheiro de perfume feminino veio antes dele entrar completamente no apartamento. Meu estômago gelou na hora, tentei ignorar. Ele jogou a carteira na mesa e foi direto para a cozinha. Você jantou? Perguntei. Na rua, seco. Automático, fiquei observando ele abrir a geladeira enquanto uma sensação horrível crescia dentro de mim. Daniel, a gente tá bem. Ele fechou a porta da geladeira devagar por alguns segundos. Achei que ele finalmente fosse conversar comigo de verdade. Mas ele apenas suspirou. Elisa, eu tô cansado. Cansado de quê? Ele passou a mão no rosto, de tudo ficar pesado o tempo inteiro. A frase bateu em mim pior do que se ele tivesse gritado.
porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu tinha virado peso, problema, preocupação, clima ruim. E talvez a pior parte da tristeza seja quando você percebe que começou a estragar o ambiente das pessoas ao redor. Naquela noite, esperei ele dormir antes de chorar. Fui pro banheiro porque não queria que ele ouvisse. Sentei no chão gelado do box abraçando os joelhos, enquanto tentava fazer o mínimo de barulho possível, e foi ali que percebi uma coisa assustadora: eu estava começando a me sentir sozinha mesmo acompanhada. Nos dias seguintes, a situação piorou rápido, comecei a vender algumas coisas, primeiro roupas, depois maquiagem. Depois minha câmera antiga, cada objeto indo embora parecia arrancar um pedaço da vida que eu tinha antes. Anunciei tudo escondida do Daniel porque a vergonha estava me consumindo. Mas ele percebeu. Cadê sua câmera? Perguntou uma noite. Vendi. Ele me encarou por alguns segundos, e então disse algo que ficou preso na minha cabeça por dias: você precisa aprender a se controlar financeiramente. Eu senti vontade de rir, ou gritar, porque durante anos eu ajudei nas contas da casa, durante anos fui organizada, durante anos carreguei metade da nossa vida sem reclamar, mas bastaram algumas semanas desempregada para eu virar irresponsável aos olhos dele. Foi naquela mesma semana que minha mãe apareceu no apartamento, sem avisar. Ela entrou olhando tudo ao redor como se estivesse avaliando um desastre. Você tá com uma aparência péssima, foi a primeira coisa que disse. Tentei sorrir. Eu tô tentando me ajeitar. Ela cruzou os braços. Elisa, vou falar uma coisa pro seu bem. Homem nenhum aguenta viver nesse clima deprimente. Eu fiquei parada, sentindo cada palavra afundar devagar dentro do peito. Mãe, você precisa reagir. Ficar chorando pelos cantos não vai resolver sua vida. O problema é que eu já estava reagindo todos os dias, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo querendo desaparecer às vezes, mas ninguém via isso, porque sobreviver em silêncio nunca parece esforço para os outros. Quando ela foi embora, fiquei encarando a porta fechada por um longo tempo, e pela primeira vez, comecei a entender uma verdade dolorosa: talvez ninguém fosse me salvar, nem Daniel, nem minha família, nem meus amigos. Talvez eu estivesse realmente sozinha. O aluguel venceu numa terça-feira. Eu sei porque passei a madrugada anterior acordada, olhando pro teto, tentando calcular quantos dias ainda conseguiria fingir que minha vida não estava desmoronando. Daniel saiu cedo naquele dia, nem mencionou a conta, nem perguntou se eu tinha conseguido resolver alguma coisa. Era como se ele estivesse esperando que eu encontrasse uma solução mágica sozinha. Quando ouvi a porta fechando, peguei o notebook e comecei mais uma maratona inútil de currículos. Uma vaga, outra, mais outra. Obrigada pelo interesse, entraremos em contato. Perfil não compatível. As respostas começaram a aparecer automáticas, frias, desumanas. Parei quando percebi que estava chorando sem nem notar. O telefone tocou quase na mesma hora. Número desconhecido. Atendi rápido demais, esperançosa. Mas era o proprietário do apartamento. A voz dele estava educada, mas firme. Elisa, preciso saber quando vocês conseguem regularizar o aluguel. Nós? Engraçado como as dívidas sempre eram nossas, mas o peso parecia cair inteiro em mim. Expliquei que estava resolvendo, que precisava de um pouco mais de tempo. Ele suspirou. Eu entendo sua situação, mas também tenho minhas responsabilidades. Desliguei prometendo um prazo que nem eu acreditava. Depois fiquei olhando para a parede da cozinha, sentindo aquela pressão horrível no peito. A sensação constante de estar falhando em tudo. Naquela noite, Daniel chegou mais tarde que o normal. Eu estava sentada no sofá no escuro porque queria economizar energia. Ele entrou mexendo no celular, distraído. Só percebeu o apartamento apagado depois de alguns segundos. Porque tá tudo escuro, dor de cabeça. Ele assentiu sem realmente prestar atenção. Então viu o brilho da tela do celular refletindo no rosto dele. Uma notificação apareceu antes que ele bloqueasse. Um coração. E um nome que eu não conhecia. Larissa. Meu corpo inteiro gelou. Ele percebeu meu olhar imediatamente, virou a tela rápido demais. Quem é Larissa? O silêncio veio primeiro, depois irritação. Você tá olhando meu celular agora? Eu só perguntei quem é. Ele riu sem humor. Uma colega do trabalho. Colega manda coração. Daniel largou a chave na mesa com força. Meu Deus, Elisa, eu não tenho cabeça para isso. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque não parecia culpa, parecia raiva. Como se eu fosse o problema por perceber. Tem alguma coisa acontecendo? Perguntei baixo. Ele passou as mãos no rosto, cansado e impaciente. Eu não aguento mais chegar em casa e sentir esse clima pesado o tempo inteiro. Eu fiquei em silêncio, não porque não tinha resposta, mas porque começava a entender. Ele já tinha ido embora emocionalmente fazia tempo, só o corpo dele ainda morava ali. Naquela madrugada, ouvi Daniel digitando no celular enquanto achava que eu estava dormindo. O brilho da tela iluminava o quarto escuro, e pela primeira vez em anos,
Tive medo de olhar para a pessoa ao meu lado, medo de descobrir que eu já tinha sido substituída antes mesmo do relacionamento acabar. 2 dias depois, minha amiga Júlia postou fotos do aniversário da Carol, todas juntas, sorrindo, brindando. Eu não fazia falta. Nenhuma mensagem perguntando onde eu estava, nenhum sentimos sua falta, nada. Passei vários minutos olhando aquelas fotos até perceber uma coisa ridícula. Eu estava tentando descobrir se pareciam mais felizes sem mim, e pareciam. Fechei o aplicativo sentindo uma vergonha absurda de mim mesma. Quando você começa a perder tudo, também começa a perder a própria dignidade em pequenas coisas. Na sexta-feira, fui até a casa da minha mãe. Eu não queria ir, mas precisava de ajuda. Passei o caminho inteiro ensaiando as palavras na cabeça. É só até eu conseguir emprego, eu devolvo, eu tô tentando. Minha mãe abriu a porta já com expressão cansada. Como se minha presença significasse problema antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Sentamos na cozinha, contei sobre o aluguel atrasado, sobre as entrevistas. Sobre as contas, ela ouviu tudo em silêncio. Então tomou um gole de café e disse: "Você devia ter pensado nisso antes de depender tanto de homem." A frase me acertou como um tapa, porque eu nunca dependi. Eu trabalhei durante anos, dividi contas, construí minha vida. Mas bastou cair uma vez para todo mundo reescrever minha história como se eu tivesse sido fraca desde o começo. Eu não dependia dele, dependia sim, e agora tá aí. Meu irmão entrou na cozinha no meio da conversa, olhou o clima estranho e fingiu que não viu. Ninguém me defendeu, ninguém disse ela tá passando por um momento difícil. Minha mãe abriu a bolsa e tirou algum dinheiro, pouco, bem menos do que eu precisava, mas colocou na mesa como quem faz obrigação. É o que posso fazer. Eu queria agradecer, queria engolir o orgulho, mas alguma coisa dentro de mim quebrou naquele instante, porque ajuda sem amor também machuca. Voltei para casa segurando o choro até entrar no apartamento. Daniel ainda não tinha chegado. Olhei ao redor da sala pequena, nosso sofá, nossas fotos, os copos na pia, e senti uma sensação horrível crescendo dentro do peito. Nada ali parecia meu Animore, como se minha vida estivesse me expulsando aos poucos antes do golpe final chegar. Daniel terminou comigo numa segunda-feira chuvosa, sem discussão, sem gritos, sem uma grande explosão, só terminou, e honestamente, acho que isso doeu ainda mais, porque eu passei semanas me preparando mentalmente para uma briga, para descobrir uma traição, para alguma cena dramática, mas ele apenas sentou na ponta do sofá, evitando olhar diretamente para mim, e disse: "Acho que a gente não tá mais funcionando, como se nosso relacionamento fosse um aparelho velho." Eu fiquei parada na cozinha segurando uma caneca de café já frio. Por alguns segundos, achei que meu corpo tinha simplesmente desligado. "Tem outra pessoa?" perguntei. Ele demorou para responder. E demora demais também a resposta. Eu conheci alguém, mas não foi isso que acabou com a gente. Aquela frase abriu um buraco dentro de mim, porque sempre tentam suavizar a culpa, sempre tentam transformar abandono em consequência inevitável, mas no fim, o resultado é o mesmo: alguém fica, alguém vai. Então você já estava conhecendo outra pessoa enquanto ainda estava comigo. Daniel fechou os olhos por um instante. "Elisa, eu tentei, eu quase ri, tentei." Engraçado como as pessoas usam essa palavra depois de desistirem de você. Desde quando? Minha voz saiu fraca há algumas semanas. Larissa, o coração na tela. As mensagens escondidas, as saídas tarde. Eu não estava louca, nunca estive. Ele começou a falar alguma coisa sobre como as coisas estavam difíceis, sobre como o relacionamento tinha mudado, sobre eu estar diferente, mas depois de certo ponto eu parei de ouvir, porque existe um momento específico em toda dor muito grande onde o cérebro simplesmente tenta te proteger. Tudo fica distante, abafado, irreal, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Daniel levantou e caminhou até o quarto. Ouvi gavetas abrindo, mala, cabides, zíper, o som de uma vida sendo desmontada. E eu continuei sentada na cozinha olhando pro café frio, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar direito. Quando ele voltou para a sala com a mala, finalmente olhou para mim de verdade, talvez esperando que eu implorasse, que chorasse, que fizesse alguma coisa, mas eu só perguntei: "Você já ama ela?" Ele pareceu surpreso, depois desconfortável, não sei. Aquilo destruiu o resto que ainda existia dentro de mim, porque eu tinha perdido anos da minha vida para alguém que conseguiu me substituir antes mesmo de ir embora. Daniel ficou alguns segundos parado perto da porta. "Eu espero que você fique bem." A frase foi tão cruel que senti vontade de gritar: "Ficar bem? Como alguém fica bem depois de perder o emprego, os amigos, a própria estabilidade, e agora a pessoa que prometeu permanecer?" Mas eu não disse nada, e então ele foi embora. A porta bateu, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar o apartamento inteiro. Eu não chorei imediatamente.
Na verdade, a primeira coisa que fiz foi levantar mecanicamente e ir até o banheiro. Olhei meu rosto no espelho, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito. Aparência cansada, parecia que eu tinha envelhecido anos em poucos meses. Fiquei encarando meu reflexo tentando entender em que momento deixei de ser alguém que merecia amor. E isso foi o mais assustador, porque quando muita gente vai embora ao mesmo tempo, você começa a acreditar que o problema realmente é você. Naquela noite, dormi sozinha no apartamento pela primeira vez em 4 anos, ou tentei dormir. Cada canto da casa parecia lembrar dele, a toalha pendurada, a caneca favorita na pia, o perfume ainda preso no travesseiro. Eu passei horas olhando pro teto enquanto minha mente repetia a mesma pergunta cruel. Como tudo deu tão errado tão rápido? O pior veio no dia seguinte, a imobiliária ligou. O proprietário queria o apartamento desocupado até o fim do mês caso os pagamentos não fossem regularizados. Eu desliguei a chamada sentindo as mãos tremerem, porque finalmente aconteceu. O último pedaço da minha antiga vida estava desmoronando também. Passei o dia inteiro tentando encontrar saída, liguei para amigas. Ninguém atendeu, mandei mensagem no grupo, visualizaram silêncio. Uma delas respondeu horas depois: desculpa amiga, correria, correria. As pessoas sempre encontram palavras bonitas. Para ausência no final da tarde, tomei coragem e liguei para minha mãe outra vez. Ela atendeu já suspirando. Contei sobre Daniel, sobre o apartamento, sobre tudo. Silêncio. Então ela disse: você precisa parar de achar que o mundo vai sentir pena de você. Eu fechei os olhos na hora, porque não era pena que eu queria, era colo. Era alguém dizendo: você não precisa passar por isso sozinha. Mas algumas famílias só sabem amar quando você está bem. Depois da ligação, sentei no chão da sala vazia e chorei pela primeira vez de verdade, não bonito, não silencioso. Chorei daquele jeito feio que dói no peito inteiro. Como se tudo que eu vinha segurando há meses finalmente tivesse explodido. E no meio daquele chão gelado, cercada por uma vida desmontando peça por peça, uma verdade começou a surgir devagar dentro da minha cabeça. Eu realmente tinha perdido tudo. Eu saí do apartamento numa quarta-feira de manhã com 2 malas, uma mochila e R$ 108 na conta, só isso. 4 anos da minha vida couberam no porta-malas de um carro de aplicativo. Enquanto o motorista colocava minhas coisas no carro, fiquei olhando pro prédio pela última vez. As janelas, a varanda pequena, o mercado da esquina onde eu e Daniel comprávamos besteira de madrugada. Era estranho pensar que um lugar consegue deixar de ser sua casa tão rápido. O motorista perguntou endereço 2 vezes porque eu demorei para responder. A verdade era que eu ainda não conseguia acreditar no lugar para onde estava indo. Uma kitnet minúscula que encontrei num anúncio barato, longe de tudo, num bairro que eu mal conhecia, sem móveis direito, sem conforto. Mas era o único lugar que cabia no dinheiro que me restava. Durante o caminho, meu celular vibrou algumas vezes. Por um segundo ridículo, pensei que pudesse ser Daniel. Não era. Cobrança, cartão, banco, internet, a vida inteira. Parecia estar me ligando para lembrar que eu tinha fracassado. Quando cheguei na kitnet, senti o desespero bater pela primeira vez de verdade. O lugar era menor do que parecia nas fotos, muito menor. As paredes tinham manchas de umidade, a janela da cozinha mal fechava, e havia um cheiro estranho de lugar fechado há tempo demais. Mas eu sorri pro proprietário mesmo assim, porque pessoas desesperadas aprendem rápido a fingir gratidão. Depois que ele foi embora, o silêncio voltou, só que dessa vez era pior porque não havia nenhuma memória ali, nenhuma foto, nenhum cheiro conhecido, nenhum pedaço da vida antiga. Sentei no chão no meio das malas e senti uma vontade absurda de ligar para alguém, qualquer pessoa, minha mãe, Júlia, Daniel, mas eu já sabia exatamente como seria. Conselhos frios, desculpas rápidas ou pior, indiferença. Então fiquei quieta naquela noite. Comi bolacha, água e sal porque era a única coisa barata no mercadinho perto dali, e enquanto mastigava sentada no colchão, improvisado no chão, tive um pensamento horrível. Se eu desaparecesse agora, quem perceberia? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça por horas. Porque solidão de verdade não é estar sozinho, é perceber que talvez ninguém venha procurar você. Nos dias seguintes comecei a aceitar qualquer trabalho temporário que aparecesse. Distribuí currículo em cafeteria, loja, farmácia, mercado. A maioria nem retornava. Alguns olhavam meu currículo e perguntavam: você não é qualificada demais para isso? Qualificada demais para sobreviver. Engraçado, uma cafeteria finalmente me chamou para um teste. Passei 6 horas em pé aprendendo a anotar pedido e limpar mesa enquanto uma gerente impaciente respirava no meu cangote. No fim do dia, minhas pernas tremiam. Mas quando ela perguntou se eu queria continuar, respondi sim rápido demais, porque orgulho não paga aluguel.
O salário era horrível, o horário pior ainda. Mas pela primeira vez em semanas senti que talvez conseguisse sobreviver mais alguns dias. Foi nessa época que comecei a perceber pequenas mudanças dentro de mim, não felizes, só diferentes. Eu já não esperava mensagens. Não checava mais se minhas amigas tinham respondido. Parei de olhar o perfil do Daniel compulsivamente. Na verdade, bloqueei depois de ver uma foto dele com Larissa. Os dois sorrindo num bar, leves, felizes, como se eu nunca tivesse existido. Aquilo destruiu alguma coisa dentro de mim, mas também matou a última esperança que eu ainda carregava escondida e talvez isso tenha sido necessário, porque enquanto eu ainda esperava alguém voltar, não conseguia seguir em frente. Numa sexta-feira particularmente difícil, cheguei da cafeteria exausta e encontrei a luz cortada. Sentei no corredor do prédio olhando a conta atrasada nas mãos enquanto sentia o peito apertar. Eu queria chorar, queria muito, mas estava cansada até para isso. Então apenas fiquei ali no escuro, ouvindo barulho de televisão vindo dos outros apartamentos, gente vivendo, rindo, jantando. Enquanto minha vida parecia ter parado completamente, foi uma senhora do apartamento ao lado quem apareceu alguns minutos depois. Ela devia ter uns 60 anos. Sempre me cumprimentava no corredor, olhou para mim sentada no chão e perguntou: "Você tá bem, querida?" E foi simples, tão simples, mas eu quase chorei ali mesmo, porque fazia semanas que ninguém perguntava aquilo. Olhando nos meus olhos de verdade, balancei a cabeça tentando parecer normal. Só um dia ruim. Ela ficou me observando por alguns segundos, depois entrou no apartamento dela e voltou com uma lanterna e um prato de comida. Fiz sopa demais. Eu encarei aquele prato sem saber o que dizer, e naquele instante percebi uma coisa estranha. Às vezes o carinho vem justamente de quem não te devia nada. Entrei na kitchen iluminando o caminho com a lanterna emprestada, comi sentada no chão em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente da dor constante, não felicidade, mas uma pequena sensação de calor no meio do caos, como se alguma parte minha ainda estivesse viva debaixo de todos aqueles destroços. A rotina começou a me engolir de um jeito estranho. Acordar cedo, pegar 2 ônibus, passar o dia inteiro sorrindo para clientes mal educados, voltar para a kitchen cansada demais até para pensar, e talvez tenha sido isso que me salvou, porque quando você está tentando sobreviver, às vezes não sobra energia para afundar. Mesmo assim, havia noites em que tudo voltava, principalmente de madrugada. Era sempre de madrugada que minha mente decidia me torturar. Eu lembrava do apartamento antigo, do Daniel dormindo ao meu lado, das amigas rindo na minha sala, da versão de mim que existia antes de tudo desmoronar. E então vinha aquela sensação horrível de luto, porque eu não tinha perdido só pessoas, tinha perdido quem eu era com elas. Na cafeteria, eu comecei a aprender os nomes dos clientes frequentes. Um senhor que sempre pedia café sem açúcar, uma menina da faculdade que passava horas estudando, um homem que trabalhava no prédio ao lado e nunca levantava os olhos do notebook. Pequenas coisas. Mas depois de tanto tempo me sentindo invisível, perceber que alguém reconhecia meu rosto já parecia alguma coisa. A gerente continuava difícil, o salário continuava apertado, minha vida ainda era um caos. Mas pela primeira vez em meses, os dias começaram a parecer suportáveis, não bons, só suportáveis. E isso já era muito. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava mesas perto da janela, ouvi 2 clientes comentando sobre uma mulher. Ela se separou e perdeu tudo. Nossa, mas sinceramente tem gente que nasce para fracassar. A frase ficou presa em mim. Tem gente que nasce para fracassar. Passei o resto do turno pensando nisso, porque durante muito tempo eu comecei a acreditar exatamente nessa ideia, que talvez eu fosse defeituosa, fraca, difícil de amar. Afinal, meu namorado foi embora, meus amigos desapareceram, minha própria família me tratava como peso. Como não acreditar que o problema era eu naquela noite? Cheguei em casa exausta e encontrei uma caixa pequena na porta da kitchen, sem nome. Quando abri, vi alguns pães, frutas e um bilhete escrito à mão: "Você parece cansada, se alimente direito", da vizinha do 302. Eu fiquei parada olhando aquilo por muito tempo, porque aquele cuidado simples me atingiu mais do que deveria, talvez porque vinha sem cobrança, sem julgamento, sem conselho cruel disfarçado de preocupação, só gentileza, e fazia tanto tempo que eu não recebia isso que quase não soube lidar. Sentei no chão da cozinha segurando o bilhete enquanto uma verdade
começava a surgir devagar dentro de mim. Eu sobrevivi aos piores meses da minha vida completamente sozinha. Ninguém me salvou, nem Daniel, nem minhas amigas, nem minha família. Fui eu que continuei levantando da cama, eu que procurei trabalho, eu que aguentei humilhação. Eu que continuei vivendo mesmo quando tudo dentro de mim queria desistir. A percepção veio devagar, silenciosa, mas mudou alguma coisa porque pela primeira vez, comecei a olhar para mim sem sentir apenas pena. Talvez existisse força ali. Mesmo quebrada, alguns dias depois minha mãe me ligou. Meses atrás eu atenderia imediatamente buscando algum sinal de carinho. Naquele dia, apenas observei o telefone tocar. Atendi depois da terceira chamada. Oi, Elisa, seu irmão comentou que você tá trabalhando numa cafeteria agora. O jeito que ela falou aquilo carregava julgamento suficiente para atravessar a linha. Silêncio curto. Você estudou tanto para acabar assim, acabar assim. Eu fechei os olhos e então percebi algo que nunca tinha percebido antes. Minha mãe sempre amou versões minhas que faziam ela se sentir orgulhosa. Nunca as versões frágeis, nunca as quebradas. Eu tô me reconstruindo, respondi baixo. Ela soltou um suspiro impaciente. Só espero que você aprenda alguma coisa com tudo isso. Antigamente aquela frase teria me destruído, mas naquele momento não destruiu. Porque finalmente comecei a entender que algumas pessoas só sabem oferecer amor quando ele vem acompanhado de desempenho. Depois da ligação, fiquei sentada perto da janela observando a chuva cair. Minha vida ainda estava longe de ficar boa. Eu ainda contava moedas, ainda sentia solidão, ainda tinha dias terríveis. Mas algo tinha mudado profundamente dentro de mim. Eu já não esperava ser resgatada, e estranhamente, isso começou a me deixar mais forte. Com o tempo a dor deixou de ser um incêndio, virou cicatriz. Ainda estava ali, ainda doía às vezes, mas já não me consumia inteira. A cafeteria acabou se tornando menos assustadora. Eu aprendi a lidar com clientes difíceis, decorar pedidos e até conversar sem fingir que estava tudo perfeito. E aos poucos comecei a perceber pequenas coisas voltando para mim. Minha risada, minha fome, minha vontade de sair da cama sem sentir aquele peso esmagador no peito. Pequenas vitórias, pequenas demais para qualquer pessoa notar, mas enormes para alguém que quase se perdeu completamente. Numa manhã de domingo, acordei antes do despertador. Fiquei alguns minutos olhando a luz entrando pela janela da kitchen. O lugar ainda era pequeno, ainda tinha infiltração, ainda fazia calor demais, mas pela primeira vez, não parecia um castigo, parecia meu. Levantei, fiz café e sentei perto da janela segurando a caneca quente entre as mãos. E então percebi uma coisa estranha. O silêncio já não machucava tanto. Antes, silêncio significava abandono, agora, às vezes significava paz. Naquela semana, a gerente da cafeteria me chamou no final do expediente. Meu coração disparou na hora, achei que seria demissão, mas ela apenas disse: você trabalha bem, se quiser, posso aumentar seus horários mês que vem. Não era promoção, não era um grande sonho realizado, mas eu saí dali segurando o choro mesmo assim, porque fazia meses que eu não ouvia ninguém reconhecer meu esforço. No caminho para casa, passei em frente a uma vitrine e me vi refletida no vidro. Parei automaticamente. Ainda havia olheiras, ainda existiam marcas dos meses difíceis, mas meus olhos estavam diferentes, mais firmes, como se eu finalmente tivesse parado de pedir desculpas por existir. Naquela noite, arrumei a kitchen inteira ouvindo música no celular, dobrei roupas, organizei comida, limpei a pia, e no meio daquilo tudo, comecei a chorar. Só que diferente das outras vezes, não era desespero, era exaustão indo embora, porque sobreviver cansa, recomeçar cansa, ser forte o tempo inteiro cansa, mas eu tinha conseguido, mesmo achando que não conseguiria. Alguns dias depois, Júlia me mandou mensagem depois de meses: amiga sumida. Eu fiquei olhando a tela sem sentir quase nada. Antigamente eu responderia na hora, tentaria recuperar a amizade, aceitaria qualquer migalha de atenção. Mas naquele momento só percebi uma coisa: eu tinha passado pelo pior período da minha vida sem ela. Então respondi educadamente, distante, e pela primeira vez, não senti culpa por isso, porque perder pessoas também ensina quais ausências realmente importam. Mais tarde, naquela mesma semana, encontrei Daniel sem querer. Eu estava saindo do mercado com uma sacola pequena quando ouvi meu nome. Meu corpo inteiro travou antes mesmo de virar. Ele parecia surpreso, mais magro, mais cansado. Por alguns segundos, nós dois apenas ficamos ali, estranhos, usando memórias um do outro. Você tá bem? Ele perguntou. A pergunta quase me fez rir. Meses atrás eu teria desmontado ouvindo aquilo, mas agora parecia tarde demais. Tô.
Ele assentiu devagar. Olhou para mim como se tentasse encontrar a antiga Elisa ainda ali, talvez a mulher que implorava silenciosamente para ser escolhida, mas ela não existia mais. Eu pensei em te procurar algumas vezes, ele disse. Eu apenas balancei a cabeça, porque finalmente entendi algo importante. Algumas pessoas sentem saudade da forma como você as amava, não de você. Conversamos por menos de 5 minutos. Nenhuma grande revelação, nenhum pedido de volta, e quando ele foi embora, percebi uma coisa quase inacreditável. Meu mundo não desabou, eu continuei em pé. Entrei na kitchen naquela noite sentindo um peso estranho sair do peito. Como se eu finalmente tivesse fechado uma porta que mantive aberta por tempo demais. Antes de dormir, fiquei olhando o teto no escuro. Meses atrás, aquele mesmo teto testemunhou minhas piores crises, meu medo, minha vergonha, minha vontade de desaparecer. Agora, pela primeira vez, ele assistia algo diferente nascer dentro de mim. Não felicidade completa, ainda não, mas esperança, e depois de tudo que perdi, aquilo já parecia enorme. Meses depois, percebi que minha vida não voltou a ser o que era antes, e nunca voltaria. No começo, isso me assustava. Eu queria recuperar a antiga versão de mim, a mulher que tinha apartamento bonito, namorado, amigos por perto e planos organizados. Mas um dia entendi: aquela mulher também vivia cansada tentando merecer amor o tempo inteiro. Então talvez perder tudo tivesse destruído mais do que minha vida antiga. Talvez tivesse destruído a necessidade desesperada que eu tinha de ser aceita. Cafeteria continuava simples, minha kitchen ainda era pequena, minha conta bancária ainda exigia cuidado, mas agora existia estabilidade dentro de mim, e isso ninguém mais podia arrancar. Comecei a fazer pequenas coisas que antes pareciam impossíveis. Voltei a ler, passei a caminhar depois do trabalho. Comprei uma planta barata para colocar perto da janela. Ela quase morreu nas primeiras semanas porque eu esquecia de regar, depois começou a crescer devagar. De alguma forma aquilo parecia comigo. Numa tarde quente de sexta-feira, recebi um e-mail oferecendo entrevista para uma vaga melhor. Fiquei olhando a tela por vários segundos sem reação. Meses atrás eu teria surtado de ansiedade, criado expectativas enormes, depositado minha felicidade inteira naquela oportunidade. Mas dessa vez foi diferente. Eu apenas sorri porque finalmente tinha entendido que minha vida não podia depender de uma única coisa dar certo. Nem emprego, nem relacionamento, nem validação. Fui para a entrevista usando a única camisa social que ainda tinha no ônibus. Observei meu reflexo na janela, e pela primeira vez em muito tempo, gostei da mulher que vi. Não porque ela venceu completamente, mas porque ela sobreviveu. A entrevista correu bem, melhor do que eu esperava. Quando saí do prédio, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: como você tá? Simples, curta. Meses atrás eu teria respondido imediatamente tentando reconquistar carinho, mas naquele momento apenas fiquei olhando a mensagem, porque algumas feridas não desaparecem só porque o tempo passou, e tudo bem. Nem todo mundo que te machucou merece acesso automático à sua nova versão. Respondi horas depois, educada, leve, mas protegida. Aprendi da pior forma que amor sem cuidado pode destruir alguém devagar. Na volta para casa, passei numa padaria e comprei um pedaço pequeno de bolo. Nada especial, mas enquanto caminhava segurando aquela embalagem simples, senti uma emoção estranha crescendo dentro do peito. Orgulho, não pelo emprego novo, nem por ter superado tudo perfeitamente, mas porque eu continuei. Mesmo humilhada, mesmo abandonada, mesmo quebrada, continuei. Quando cheguei na kitchen, a luz dourada do fim de tarde atravessava a janela pequena. A planta estava viva, a pia estava limpa, e pela primeira vez aquele lugar parecia acolhedor. Sentei no colchão comendo o bolo direto da embalagem enquanto observava o silêncio ao redor. E então percebi: eu realmente perdi tudo: o relacionamento, os amigos, a estabilidade, a versão da vida que imaginei para mim. Mas no meio de toda a destruição, uma coisa ficou: eu. E honestamente, depois de tudo, isso acabou sendo suficiente. Às vezes a vida não destrói você de uma vez, ela vai arrancando as coisas devagar. Primeiro a segurança, depois os planos, depois as pessoas que juravam permanecer. E o pior é que no começo, você ainda tenta salvar tudo: o relacionamento, as amizades, a imagem que os outros tinham de você, a versão da vida que parecia dar certo. Só que chega um momento em que suas mãos ficam vazias, e é aí que você descobre quem realmente é, porque enquanto tudo está bem, qualquer pessoa acha que é forte. Difícil é continuar quando ninguém aplaude você, quando ninguém pergunta se você está bem, quando até levantar da cama parece uma batalha silenciosa que o resto do mundo não consegue enxergar. Perder tudo muda alguém.
mas não da forma que as pessoas imaginam. Você para de romantizar presença, para de implorar por carinho, para de aceitar migalhas emocionais só porque tem medo de ficar sozinho. E principalmente você entende que sobreviver já é uma forma absurda de coragem. A verdade é que algumas pessoas vão amar você apenas enquanto sua vida for confortável para elas, enquanto você sorrir, enquanto for útil, enquanto não exigir esforço emocional. Mas quando o caos chega, muita gente vai embora, e isso dói. Dói porque você percebe que algumas relações nunca eram sobre amor, eram sobre conveniência. Só que existe uma coisa que ninguém consegue tirar completamente de alguém: a capacidade de recomeçar, mesmo cansada, mesmo com medo, mesmo sem acreditar totalmente em si mesma. Porque força não é nunca quebrar, força é continuar mesmo quebrada, é acordar no dia seguinte sem saber como vai sobreviver, e ainda assim levantar, é chorar no banheiro e depois voltar pro trabalho, é reconstruir a própria vida enquanto o coração ainda está cheio de cicatrizes. E talvez o mais bonito sobre sobreviver seja isso: um dia você olha para trás e percebe que a pessoa que achou que não conseguiria, conseguiu, não perfeitamente, não sem dor, não sem trauma, mas conseguiu, e depois disso, o mundo nunca mais consegue assustar você da mesma forma.